A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu me chamo Wesley Medrade Dias e seja bem-vindo ao nosso Ministério de Ensino, Escola Profética Reavives. Hoje a gente vai estar falando do dom de variedade de línguas, amém? O nosso texto bíblico é 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, que vai falar a respeito dos 9 dons espirituais. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 18. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, tá? Olha o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, que é Jesus: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem quer for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Agora vamos a 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala em mistérios. Então, quem fala em línguas fala a mistérios a Deus. Jesus diz no Evangelho de Marcos que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Aqueles que crerem nele falarão em novas línguas. Amém? Então, o que é o dom de variedade de línguas? É a manifestação de expressões vocais mediante o Espírito Santo, em um idioma nunca aprendido nem compreendido pela pessoa que fala, como também não é compreendido pelos ouvintes. O dom de línguas é exclusivo dessa dispensação, começando em Atos dos Apóstolos, tá? Então, na Antiga Aliança, os dons já operavam. Porém, o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas não operava. É exclusivo para essa dispensação, tá? No ministério de Jesus, também não. Todos os dons operavam, menos variedade de línguas e interpretação de línguas. Daí a partir da igreja, tá? Quando Jesus morreu e foi ressuscitado. Aí, a partir daí, com Paulo, começou a falar em novas línguas, tá bom? Então, a evidência inicial de receber o revestimento de poder, inicial física, é o falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Porém, irmão, eu creio que não seja o único sinal, tá? Eu creio que existe outros. Eu mesmo sou um exemplo disso, tá? Os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, já operavam na minha vida, porém eu não falava em línguas. Eu conseguia falar em sonhos, tá? E era bom, era maravilhoso. Eu ficava alegre, né? Mas na reunião ou na igreja eu não conseguia falar em línguas. Esse dom estava travado. Até que um dia um homem de Deus que carrega e manifesta o poder impôs as mãos sobre mim e disse: comece a falar em outras línguas. E aí o dom destravou. Eu comecei a falar em outras línguas. E a partir daí foi só alegria. Fiquei muito feliz. Então, esse ensino que as pessoas falam que você precisa dar glória a Deus misturado com aleluia, sua língua vai dar um dó, você vai conseguir falar em outras línguas, é antibíblico, tá? Uma pessoa tem que colocar as mãos sobre você, uma pessoa que carrega e manifesta o poder de Deus, para que esse dom venha destravar na sua vida e você venha conseguir falar em outras línguas, tá bom? Mas esse é assunto, uma outra aula, que a gente chama isso de impartição. Resumindo aqui no Brasil, doutrina de imposição de mãos, transferência de unção. Numa próxima aula, a gente vai falar a respeito disso, amém? Então, línguas. O que é as línguas? É para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Para que as línguas também é sinal para os incrédulos, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Línguas é para engrandecer a Deus. Atos dos Apóstolos. Qual é a nossa referência? Capítulo 10, versículo 46. Línguas
orar no Espírito, tá? Efésios, capítulo 6, versículo 18, tá bom? Aqui a gente vai ver umas ocasiões da manifestação da língua, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, o 120, do dia de Pentecoste. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 ao 17, os samaritanos, tá? Onde os discípulos impôs as mãos sobre os samaritanos e eles então começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 18, Saulo, né? Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, e Saulo foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Olha, a doutrina de imposição de mãos, uma pessoa que já carrega e manifesta o poder, ajudando aquela pessoa que não fala em línguas a se encher do Espírito Santo e falar em línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 46, Cornélio e seus domésticos, né? Então os discípulos também impuseram as mãos sobre eles, eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 1 ao 7, os discípulos em Éfeso, quando Paulo, né, colocou as mãos sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Então o dom de variedade de língua ou diversidade de língua, meus irmãos e minhas irmãs, é para essa era. Quem crê em Jesus, né? E sinais seguirão os que creem em Jesus, tá? Então eu quero incentivar você, tá? Que não fale em línguas, que era que nem eu, quando estava travado, estava lá enferrujado. É necessário que uma pessoa que carrega o poder de Deus e manifesta o poder de Deus venha te ajudar a falar em outras línguas, tá bom? Espero que essa aula tenha te abençoado, tá? Até a próxima aula. Fique na paz. Deus abençoe você e a sua família. Até lá e um abraço.